ele se levanta para disputar a bolinha, este possivelmente é um reativo. E aquele que vê a bolinha de longe e faz aquele muxoxo e vira de lado e tal, e sai de perto, como dizendo, ih, já vem barulho, vem confusão, este é o passivo. Este animal, eu recomendaria que, se você não o quer para um uso muito específico, onde essas características de excessiva tranquilidade sejam necessárias, retire de lado. Então vamos ficar na escolha do ativo e do reativo. Agora, mais uma observação. Procure trazer junto de você um molho de chaves, um chaveiro. Isso é um truque conhecido por todo criador, e é muito engraçado quando você tira o molho de chave numa ninhada, o criador já dá aquela risada. Não, pode testar porque ele já sabe o que é. E procure surpreender os filhotes que estão próximos a você. Procure jogar este chaveiro no chão e ver o que acontece. Obviamente, aqueles que, com o barulho, recuarem, você já comece preste atenção. Eles podem ter simplesmente se assustado com uma coisa nova, ou eles podem realmente ter uma sensibilidade àquele barulho. Aqueles que se afastaram só por ter tido um susto e tal, já, para mim, não tiveram um manejo adequado quando na primeira fase, dos 4 às 12 semanas, e não foram acostumados corretamente com estes ruídos. Esses são animais que vão dar um pouco trabalho. Aqueles, ao contrário, que você vai ver, aquele que vai apanhar o chaveiro, tem um que vai apanhar o chaveiro e vai sair com ele na boca. Este é ativo, este é um cão ativo, voluntarioso, que tem espírito. O outro que vai persegui-lo para tentar tirar dele o chaveiro, este é o reativo. Este é um animal que também pode lhe dar muita satisfação se bem conduzido, bem trabalhado. Um outro teste que se faz é levar, isso já numa fase mais avançada, levar um borrifador de água e fazer borrifos de água no focinho. Você vai encontrar aquele que vai rosnar, que vai latir, que vai querer saber o que é, e aquele que vai fugir, que não vai querer, se você vai separar. Um outro teste que é importante fazer para quem quer um cão de trabalho, que espera dele um cão que tenha uma performance boa na seção A, faro, na seção B, obediência, na seção C, trabalho de defesa. Procure levar um pedacinho de salsicha, alguma coisa com bastante aroma, e procure fazer algumas marcas no chão, algumas riscas no chão com este odor. E veja aqueles filhotes que se interessam e usam o nariz adequadamente para farejar este odor que você coloca no chão. Esses animais têm um temperamento muito interessante para o trabalho. Tem um teste de você deixar ele de barriga para baixo. Por último, você vai, desde que os animais, que o criador lhe permite esse manuseio, você vai pegar filhote por filhote. Aqueles que você já foi descartando, você não faz mais esse teste. Esse seria o último teste. O último teste. Você vai pegar o filhote, vai virá-lo de barriga para cima, tá certo? Colocando o polegar sobre uma axila e o indicador sobre a outra axila, e segurá-lo com uma certa pressão de barriga para cima, olhando para você. Você vai encontrar aí 3 tipos de temperamentos possíveis, 3 tipos de comportamentos possíveis. O primeiro é o cão absolutamente passivo, que vai ficar nessa posição o tanto quanto você pedir, exigir. Ele vai ficar ali olhando para você e vai tentar lamber sua mão, vai tentar convencer que não tem nada, que ele tá bem, que não vai acontecer nada e tal. Este cão não tem o espírito de trabalho que pelo menos do nosso ponto de vista de competição, seria o desejável. Esse eu descartaria. O segundo cão, segundo comportamento, é aquele que você vai virá-lo, ele vai ficar um pouquinho, vai olhar a situação e vai se sentir incômodo e vai começar a mexer os quadris, a tentar tirar a pressão e a tentar virar a cabeça e começar alguns a rosnar um pouquinho e realmente não se conformar com aquela atitude, com aquela posição. Estes são os cães, de modo geral, reativos ou chamados proativos, né? Estes cães são bons animais. O terceiro comportamento é aquele que você já vai ter uma dificuldade muito grande para virá-lo.
Ele não vai gostar muito, porque você vai pegar ele e virar. Você vai virá-lo, você vai colocar ele e ele vai imediatamente se espernear, tentar morder seu dedo, tentar rosnar, não vai querer ficar naquela posição. Este é um cão voluntarioso, é um cão ativo, um bom temperamento para trabalho, mas, eu repito, entre o ativo e o reativo, o que vai determinar se eu escolho um ou outro é a minha capacidade, o meu entendimento de manejo adequado desses dois tipos de temperamento. Estes dois tipos de temperamento são temperamentos desejáveis e bastante bons. O temperamento que realmente não é desejado para o trabalho normal do pastor alemão é esse temperamento apático, que de modo geral são cães que não apresentam, não se adequam, né, não ao apresentam um trabalho. espírito, o que o alemão chama de temperamento inteiro, né? Bom, a gente vai dar uma olhada agora nos cuidados específicos da raça. Para isso a gente procurou o Dr. Alexandre Campos Tavolari, que é veterinário e criador da raça. Alexandre, o pastor alemão, ele demanda muitos cuidados? O pastor alemão é uma raça que, na realidade, não precisa de muitos cuidados específicos, tá? Agora, a gente vai relatar alguns cuidados que são imprescindíveis para o bom desenvolvimento do filhote. Então, vamos começar pelo pelo. Basicamente, o pastor alemão é uma raça que, além do pelo, que normalmente as pessoas veem, ele apresenta, por baixo desse pelo, uma camada chamada de subpelo, tá? Essa camada confere maior proteção à pele. Isso é um fator de diferenciação. Por quê? Porque além da pele estar mais protegida, é um animal que não necessita de tantos banhos. O que a gente recomenda é uma escovação diária no animal, tá? E os banhos a cada 2 ou 3 meses de idade, tá? Por que isso? Pelo seguinte, existe uma doença, uma dermatite que acomete muito pastor alemão, que é conhecida pela dermatite úmida aguda, ou dermatite úmida do pastor alemão, ou ainda hotspot, tá? O que é o hotspot? É uma doença bacteriana que acomete a pele do animal, e os fatores predisponentes para isso são a alta temperatura e a elevação da umidade. Então, na realidade, sempre que o animal for banhado, a gente recomenda que ele seja secado também. Um outro problema que a gente encontra com os banhos está relacionado às otites. Outra recomendação que a gente faz com os banhos, e é bom deixar bem claro que esses banhos devem começar após o período de vacinação do animal, que se dá por volta de 4 ou 5 meses de idade. Entendi. Esse banho a gente recomenda que seja feito do pescoço para baixo, e muito cuidado na cabeça. Por quê? Muitos proprietários, ao banhar um animal, podem involuntariamente, sem querer, deixar com que a água entre no conduto auditivo desse animal. Na hora que está secando o animal, não vai tomar conhecimento e esquece de secar os ouvidos. E essa água acaba se tornando um meio ideal para a cultura de fungos e bactérias. E isso vai vir a desenvolver uma otite. Tá? Então a gente manda tomar muito cuidado e o banho do pescoço para baixo. Agora, é muito importante a escovação diária. Isso vai manter o animal limpo e vai retirar todo o pelo e o subpelo que já estão mortos. E vai deixar o animal, consequentemente, com uma pelagem mais brilhante. Um outro problema que é muito importante é manter o animal não obeso. E quando eu digo não obeso, eu não digo um animal magro. O filhote tem que ser bem alimentado, mas ele não pode ser balofão, ele não pode ser extremamente pesado. Tá? Por que isso? Pelo seguinte, o pastor alemão é uma raça que desenvolve uma doença chamada displasia coxofemoral. A displasia coxofemoral é uma doença que acomete os animais nessa articulação, na articulação da traseira, tá? A displasia coxofemoral é uma má formação do encaixe do fêmur, e nós vamos representar o fêmur pelo meu braço, e aqui a minha mão fechada seria a cabeça desse fêmur. Então é um mau encaixe dessa cabeça do fêmur na fossa acetabular. Normalmente, e essa aqui é uma articulação, vamos dizer entre aspas, perfeita, o animal livre de displasia, ele tem essa articulação desta forma. Então quando ele se movimenta,
esse contato íntimo e perfeito não provoca dor e a movimentação do animal vai ser muito mais rendosa e indolor.